Terceiro e último conceito importantíssimo, tá? Na apostila de vocês, página 321. Trabalho, tá? No primeiro ano, vocês com certeza, vocês aprenderam o que é trabalho em física, tá? Vocês provavelmente viram em mecânica esse assunto, tá? E o conceito, gente, o conceito de trabalho é quando a gente exerce uma força em um determinado objeto para que esse objeto ele venha se deslocar, tá? Por exemplo, tem essa calculadora aqui, ó. Eu quero deslocar essa calculadora do lugar. Eu vou aplicar uma força e essa calculadora vai sair do lugar, ela vai se deslocar. Esse é o conceito de trabalho, representado pela letra tal, tá? Que é igual a força que eu exerci sobre o objeto multiplicado pelo seu deslocamento, tá? Vamos supor que essa calculadora aqui, quando eu exerci uma força, se deslocou 20 centímetros. Eu exerci uma força e se deslocou 20 centímetros. Multiplicando a força pelo deslocamento, nós temos aí o trabalho, tá? A grandeza, gente, trabalho, essa grandeza aqui, ó, trabalho, essa grandeza física, chamada de trabalho, que é representada pela letra tal, isso daqui é a quantidade de energia. Então, ó, quantidade abreviada aqui de energia. Trabalho é a quantidade de energia que uma força coloca no sistema, tá? Ou que a quantidade de uma força que retira a energia do sistema. Ou seja, trabalho é a quantidade de energia de uma força que é colocado no sistema ou que é retirada do sistema, tá? Esse é o conceito de trabalho, tá? E aí a gente utilizava essa fórmula aqui para expressar trabalho, força multiplicado pelo deslocamento, tá? Só que agora, gente, a grandeza trabalho, a gente está falando da grandeza trabalho relacionada aos gases, tá? Então, o que vai acontecer? Essa fórmula aqui, ela vai ser um pouquinho modificada, tá? Já eu mostro para vocês como que a gente vai chegar numa fórmula específica de trabalho para gases, tá? Não é coisa do outro mundo não, tá bom, gente? Daqui a pouco a professora mostra, tá bom? A fórmula que a gente vai trabalhar, tá? Inclusive na página 321 de vocês, tem essa fórmula que é multiplicado pelo cosseno ainda do ângulo, tá? Mas a fórmula mais comum que a gente utiliza, tira o cosseno, ok? Na página 322, quando a professora for explicar trabalho termodinâmico, aí sim eu vou mostrar como que a gente vai transformar essa fórmula nessa fórmula que está na página 322, tá? Porém, gente, agora eu vou fazer um desenho aqui na lousa, tá? A gente ainda vai continuar falando sobre trabalho, tá? Só vou apagar aqui, porém continuaremos falando sobre trabalho, mas pega o raciocínio comigo na página 322. Nós temos essa figura aqui, ó, tá? Essa figura aqui. Então, a professora vai tentar desenhar essa figura aqui pra eu explicar pra vocês, tá? Então, aqui eu tenho um recipiente, né, um cilindro, tá? E eu tenho aqui um êmbolo, tá bom? O êmbolo, gente, é como se fosse, por exemplo, como se fosse não, tá?
eu tenho aqui no recipiente, como se eu tivesse aqui nesse copo, gente, um gás. E essa tampa fosse o êmbolo, só que esse êmbolo, ele é menor do que a borda do copo. Ele consegue entrar dentro do copo, como se ele conseguisse travar, gente, travar o gás, tá? Esse êmbolo aqui, é esse nome que a gente dá, como se fosse uma tampa, tá? O êmbolo. E o que que acontece? Aqui dentro eu tenho o gás, tá? O gás, ele está protegido, tampado pelo êmbolo, ok? Só que esse êmbolo, gente, ele é móvel, tá? Ele pode subir, ele pode descer, ele pode subir e ele pode descer, tá? Sem deixar o gás escapar, tá bom, gente? Isso é muito importante, sem deixar o gás escapar, tá? O que que acontece? Eu posso apertar esse êmbolo, ó, fazer uma força e comprimir esse gás aqui dentro, certo? Posso fazer isso, tá? Posso empurrar esse êmbolo para baixo. Eu vou comprimir o gás que tá aqui dentro, concorda? Ou o gás, ele pode fazer uma força e empurrar esse êmbolo. Também pode acontecer isso, tá? Que é exatamente o que mostra essa figura que a professora falou, tá? Ou seja, eu posso fazer uma força e empurrar esse êmbolo para baixo, ou o gás pode fazer uma força e empurrar esse êmbolo para cima, tá? E o que que tem a ver isso, professora, com trabalho? Gente, trabalho é o quanto de energia eu coloco, tá? Ou eu retiro do sistema, tá? Então vamos lá, vamos só relembrar e aí eu vou continuar falando sobre trabalho, tá bom? As 3 grandezas, gente, que nós revisamos aqui foi a primeira, energia interna, a segunda, calor, e essa terceira aqui, trabalho, tá? As 3, gente, as 3 grandezas, se a gente for analisar, as 3 grandezas, elas são energias. Primeiro, energia interna, ok? Segundo, calor. Calor é energia térmica. E nós temos o terceiro aqui, que é trabalho, ou seja, é também energia, força multiplicado por deslocamento, certo? Mais pra frente, gente, a gente vai brincar aí um pouco com essas 3 grandezas que a professora acabou de falar e a gente vai fazer essas grandezas trabalhar pra gente. Como que essas grandezas vão trabalhar pra gente? Nos equipamentos que existem. No trem, motor de carro, motor de avião, usina nuclear, geladeira, ar-condicionado, tá? Esses equipamentos, eles trabalham pra gente, certo? Bom, mas voltando aqui agora, só para vocês digerirem um pouco, dar uma espairecida, porque o que a professora vai falar agora sobre trabalho, ainda sobre essa figurinha aqui, é muito importante, então preste atenção. Quando eu realizo um trabalho sobre o gás, ou seja, eu estou aplicando uma força nesse êmbolo, eu estou aplicando uma força nesse êmbolo, ou seja, eu realizo trabalho sobre o gás, tá? Por quê? Porque eu apliquei uma força para empurrar esse êmbolo para baixo, tá? Quando isso acontece, o trabalho, gente, que é essa letrinha grega, ele é positivo, tá? Ele é positivo, lá naquela fórmula que a professora falou, que a gente já vai daqui a pouco ver essa fórmula. O trabalho, ele é positivo, tá? Positivo. E quando o gás, ó, vou apagar agora e vou refazer o trem aqui. Quando o gás que realiza trabalho, gente, vamos lá. Quando o gás que realiza trabalho, ou seja, quando ele faz uma força para o êmbolo subir, é o gás que está realizando trabalho, ó, ele que está realizando trabalho. O gás aplica uma força e o êmbolo se desloca, certo? Ou seja, o gás quem produziu
uma força no êmbolo, ou seja, para estar deslocando. Então, isso daqui é trabalho. Trabalho... Ai, deixa a professora até respirar, que eu me exalto, tá? Trabalho, neste caso aqui, trabalho, ele é negativo, quando o gás, tá? Quando o gás que realiza um trabalho, tá bom? Quando o gás que realiza essa força, trabalho é negativo, tá? Quando eu realizo uma força sobre o êmbolo, trabalho é positivo, certo? A gente já tá terminando, tá, gente? Falta pouco. E aí, né, como que a gente vai calcular esse trabalho aqui? Agora chegou a hora. Como que a gente vai calcular esse trabalho aqui, tá? Isso aqui, gente, tá na apostila de vocês, tá? Vou apagar. Como que a gente calcula esse trabalho, tá? O trabalho na termodinâmica, a gente não utiliza essa fórmula aqui. A gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Trabalho é igual a pressão multiplicado pela variação do volume. Isso é a mesma coisa que isso. E isso é a mesma coisa que isso. Ah, professora, é nada. Não tô vendo isso aqui igual a isso, igual a isso. Onde que força e deslocamento vai ser igual a pressão multiplicado pelo volume? Onde, professora? Vamos lembrar da aula de hidrostática que a professora já deu para vocês. Hidrostática 1 e hidrostática 2, tá? Primeiro bimestre. Onde pressão é igual a força sobre a área. Ah, professora, pressão é força sobre a área? É, tá? Ou seja, a força é igual, se eu multiplicar aqui, ó, pressão vezes a área. Pego essa fórmula, ó, vou mostrar pra vocês que essa fórmula é essa daqui, ó, tá? Pego essa fórmula, força é pressão multiplicado pela área. Multiplicado por quem? Pelo deslocamento. Só que, vamos lá, a gente tem a área. Se esse êmbolo, ele tem uma área, e se esse êmbolo, ele vai se deslocar a uma determinada altura, concorda? O que que acontece? Na matemática, gente, tá? Quando a gente multiplica a base do êmbolo pela altura, em matemática, o que que é isso em matemática, gente? Diga-me. A professora tá ouvindo? Ah, volume. Isso daqui é volume, né? É, professora, é volume, isso mesmo. Então, a pressão multiplicado pelo volume. Eu substituí isso aqui, ó. Onde a gente chegou? Dessa fórmula, surgiu essa fórmula aqui, certo? Essa fórmula é específica para gases, tá? Para termodinâmica. A gente não utiliza essa outra aqui. Deixa a professora ver a hora. 34 minutinhos de aula, tá? Tá, professora, certo? Entendi toda essa salada aí. Consegui entender. Mas tem um porém. Pode ser que não exista trabalho, tá? Vou apagar tudo isso daqui, tá, gente? Então, essa fórmula aqui tá na página 322 da apostila de vocês, ó. Tem essa figurinha dos dois cilindros. Aqui embaixo, em cima do subtítulo, Lei Zero da Termodinâmica, tá? Está essa fórmula aqui. Bom, vamos seguir. Vou deixar a professora apagar rapidinho. Página... Deixa, a gente já não tá mais na página que iniciamos, página 318. Mas eu vou deixar aqui página 318, tá? Então, quando que não vai existir trabalho? Vamos simplificar um pouquinho, né? Usar a matemática a nosso favor. Quando não existe trabalho, professora? Bom, quando
nós não temos variação de volume. Como assim, professora? Isso daqui, ó, o delta, a professora falou que é variação de volume. Se é variação de volume, o volume varia, concorda? Quando eu aperto o êmbolo, quando o gás, né, exerce uma força sobre o êmbolo, ok? Então, essa daqui é uma variação. Então, eu posso falar que a pressão é multiplicado pelo volume final menos o volume inicial, certo? Ou seja, quando essa subtração aqui, ó, quando, tá? Não houver variação de volume, quando não existir a variação de volume, ou seja, volume final menos o inicial for igual a zero, logo não vai existir trabalho. Por quê? Porque a pressão multiplicado por zero é igual a zero, ou seja, o trabalho vai ser igual a zero. Então, quando o trabalho vai ser igual a zero? Quando não houver variação de volume. Quando não houver variação de volume, o trabalho é igual a zero, tá? Vamos lá, as unidades do Sistema Internacional. Trabalho, Joule, pressão. Pressão pode ser tanto Newton por metro quadrado ou Pascal, tá? E volume, metro cúbico. Unidades de medida, tá bom? Pressão, volume e trabalho. Trabalho é energia, não se esqueçam disso, tá bom? E para encerrar com chave de ouro, a professora vai explicar em uns 15 segundinhos, tá? O que é lei zero da termodinâmica. Vou apagar isso daqui, vou fazer um desenho e vou explicar para vocês, tá? 15 segundinhos, prometo, tá? Porque é muito, muito simples, tá? Nós temos a primeira lei, a segunda lei da termodinâmica, a gente tem a lei zero, tá? A lei zero vem antes da primeira, claro, né? 0, 1, 2, tá bom? Então, lei zero da termodinâmica. Nós temos a bolinha A, nós temos a bolinha B, nós temos a bolinha, nós temos a bolinha C, nós temos a bolinha B, tá? Vamos supor que a temperatura da bolinha A é igual à temperatura na bolinha C e que a temperatura na bolinha B é igual à temperatura na bolinha C, tá? Logo, portanto, logo, tá? É uma coisa. Vamos simplificar esse trem aqui. Portanto, né? Vocês sabem que isso aqui é portanto, né? A temperatura em A vai ser igual à temperatura em B, tá? Vamos lá, 15 segundos para explicar. Começa a contar aí com a professora, ó. 15 segundos, hein? Se eu tenho uma bolinha que tem uma temperatura A e essa bolinha tem a mesma temperatura que a bolinha C, ou seja, temperatura em A é igual a temperatura em C, e a temperatura na bolinha B também é igual a temperatura na bolinha C, a gente tem aqui um equilíbrio térmico. Logo, a temperatura na bolinha em A vai ser igual à temperatura na bolinha B, mesmo que essas bolinhas não estejam em contato, tá? Deu 15 segundos, né? Ou seja, nós temos um sistema e esse sistema está em equilíbrio térmico. Essa é a lei zero da termodinâmica, tá? E o que fala então, professor, essa lei zero da termodinâmica? Essa lei zero, gente, ela fala sobre a conservação de energia, tá? É uma lei que fala de temperatura, ou seja, a conservação da energia, o equilíbrio térmico. A energia não está sendo conservada aqui? A temperatura da bolinha A, né, igual à temperatura da bolinha C, e a temperatura da bolinha C não é igual à temperatura da bolinha B, ou seja, nesse sistema aqui nós temos a conservação de energia, por isso, ou seja, o equilíbrio térmico. Por isso, a bolinha A tem a mesma temperatura que a bolinha B, tá? É só isso, professora? Só isso. Essa é a lei zero da termodinâmica, certo?
Bom, gente, a professora quer agradecer aí a aula. Deu em torno de 41 minutinhos a nossa aula hoje. A próxima aula a professora vai resolver 4, 5 exercícios que tem na apostila, tá bom, gente? Tchau, tchau!